Pessoal, o que é que os iranianos, os muçulmanos têm a ver com os adventistas e os cristãos? Interessante. Vou te dar algumas curiosidades. Primeira curiosidade: a Bíblia já teve um Messias iraniano. Ciro, no capítulo 45, 44, ele é chamado por Deus de ungido. E ungido em hebraico é Messias e em grego Cristo. Ele também é chamado de pastor. Deus escolheu Ciro para ser o pastor de Israel, para livrar Israel do cativeiro babilônico, né? Hoje nós observamos, nós temos entre os muçulmanos, né, nós temos na religião islâmica dois grupos muito fortes, os sunitas e os xiitas. Os países xiitas, em sua maioria, são Irã e Iraque. A maioria dos outros países muçulmanos são sunitas, como a Turquia, o Paquistão e etc. Qual é a diferença? Os xiitas, eles acreditam nos imãs que eram intérpretes da lei. Vamos chamá-los esses imãs de profetas em nosso meio, tá bom? E aí que tem uma diferença interessante, uma semelhança interessante entre a gente e os muçulmanos. Os muçulmanos, eles entendem que somente esses imãs poderiam interpretar a lei e os textos da religião islâmica. Enquanto que no catolicismo o Papa ele recebe a infalibilidade papal, só ele é o intérprete das escrituras, da Bíblia. Ele é o profeta da Igreja Católica. No mundo protestante, cada pastor é que interpreta a sua igreja. No mundo pentecostal, cada igreja de esquina, de garagem, em qualquer lugar, o pastor é que faz a interpretação. Ele assume essa prerrogativa de profeta, digamos assim. E cada pastor até se denomina profeta, e as pessoas vão atrás das igrejas porque entendem que são profetas. Já na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nossa teologia bíblica defende que, nós vamos ver isso, que em toda a Bíblia, Deus envia a interpretação via um profeta. Enviou via Abraão, via Moisés, que é o grande intérprete de todo o Antigo Testamento. Mas aí, quando os profetas morreram, né, os apóstolos, nós vimos também que Deus usou na Bíblia, em Atos 15, os concílios, um conselho de pessoas para interpretar a Bíblia. E quando isso passou, passou todos os profetas. Hoje, quem tem autoridade para interpretar? A Reforma Protestante entende que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, o primeiro ponto é: a autoridade para interpretar a Bíblia não é a tradição, não é a sua cabeça e nem a sua consciência. Muito crente acha isso. É a minha consciência que define. Eu vou comer carne de porco ou não, eu vou beber ou não, eu vou usar joias ou não. É a minha cabeça que define. Não é sua cabeça. Pela Bíblia, isso é a própria Bíblia que vai definir. Segundo, o profeta do tempo existente. E terceiro, a igreja como comunidade. Deus não entregou, nunca entregou a verdade para uma pessoa, mas sempre para um povo. A verdade foi dada para Israel espalhar para o mundo inteiro. No Novo Testamento, a verdade é dada para a igreja espalhar para o mundo inteiro. Ellen White até comenta que Deus jamais dá a verdade a um só homem, deixando a igreja em trevas. Paulo chega a dizer que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, as doutrinas, hoje, elas são interpretadas pela Bíblia. Nós tivemos uma profeta, Ellen White, que seria uma imã, né? Entre os xiitas existem 12 imãs, o último foi há muito tempo atrás, 9 séculos depois de Cristo, ele sumiu, e o Ayatollah, ele vai tomar essa posição de estar interpretando parcialmente enquanto esse imã não volta. Existe também um componente aí de espiritismo, porque eles acreditam que o último imã, o duodécimo, né, que são 90% do povo, os duodecianos, o 12º imã, ele morreu, mas de vez em quando ele se comunica. Então ele houve um afastamento menor, que ele veio, se comunicou e se afastou e veio por último. Então a crença da imortalidade da alma sustenta o sistema profético do islamismo, como sustenta também o sistema profético católico. Os santos dependem da alma imortal, mas a Bíblia fala que a alma é mortal. Então, em suma, nós, como adventistas, entendemos que nesta guerra que está acontecendo agora, ela não é um cumprimento de uma profecia específica da Bíblia. Não existe uma profecia específica sobre essa guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã.
ela está entre as guerras, a profecia geral, que fala nação contra nação, reino contra reino, e não só ela, mas todas as guerras do momento. Mas em suma, hoje a igreja interpreta a Bíblia pela própria Bíblia. Ellen White recebeu o dom profético não para criar verdades, mas para confirmar verdades. E a igreja, na conferência geral, Ellen White disse que ela tem que ter autoridade para definir a interpretação também, principalmente questões disciplinares. Beleza? Nós não cremos que as doutrinas devem ser interpretadas pela cabeça de uma só pessoa. Esse é um pensamento do mundo evangélico pentecostal que fragmentou tudo. Então você tem uma fragmentação enorme, várias religiões por esse pensamento. E do outro lado, entre os xiitas e sunitas, você tem a questão de apenas 12 imãs depois de Maomé poderem interpretar. E por último, o que é um xiita? Quando Maomé morreu, houve uma disputa. Quem deveria sucedê-lo? O Abu Bakr, que era o seu amigo e braço direito, ou um familiar de... o marido de Fátima, um familiar de Maomé. Quem achava que era um parente de Maomé, então eram os xiitas. E quem achava que seria o Abu Bakr, o amigo de Maomé, os sunitas. Os sunitas acreditam que os líderes devem ser escolhidos pelo colégio, pela comunidade. Já os xiitas não, por uma elite. Tá bom? Então foi uma briga bem antiga. Mas relacionando com as igrejas hoje, nós vemos que a interpretação ela ficou assim tipo uma bagunça. Cada um pensa o que quer. Não há juiz em Israel, como diz a Bíblia. Mas não. Na nossa teologia adventista, a interpretação é: Bíblia interpreta a própria Bíblia, depois guiado pelo Espírito Santo, depois a igreja como comunidade deve reconhecer essa interpretação para definir, e o profeta vem confirmando isso, ok? Que Deus abençoe você e que esse vídeo possa ter te esclarecido algumas coisas.